aqui estão as respostas da segunda lista de Química Geral Básica. Então, como eu comentei agora há pouco com vocês, para responder os questionários, né, para responder os exercícios, recomendamos você ter em mãos aí a apostila, livros de química que trata sobre o nosso assunto, uma tabela periódica, tá? Então tenham em mãos a tabela periódica e, como eu falei para vocês aí, uma calculadora de preferência com notação científica. Bem, gente, a primeira questão, né, da nossa segunda lista diz assim: a partir das seguintes massas isotópicas em abundância, calcule a massa atômica do magnésio. Então nós temos aí o isótopo 24, a abundância natural dele é de 78,60% e a massa desse composto 23,993. O isótopo do magnésio de 25, a abundância dele é 10,11%, de 24,994, e o isótopo 26, a abundância é de 11,29, com 25,991 a massa desse composto. Para poder responder essa questão, a partir das seguintes massas isotópicas, né, para calcular a massa atômica do magnésio, então a gente pega aí a abundância dele, multiplica, né, pela massa, isso de cada um, tá? Então soma a abundância desse, multiplica pela massa desse, tá? A abundância desse, multiplica pela massa desse e divide por 100. Então nós vamos ter aí de 24,31 a massa atômica aí do magnésio, ok? A segunda questão nos diz assim: qual a semelhança atômica que existe entre as espécies abaixo? Nós temos o nitrogênio, o flúor e o alumínio. N3-, F- e Al3+. Então, a semelhança que existe entre essas espécies, a resposta correta é isoeletrônica. Na terceira questão, nos diz: para os átomos genéricos a seguir, identifique quais são os isótopos, isóbaros e isótonos entre si. Então temos aqui os átomos genéricos e podemos observar que são isótopos os elementos genéricos A e D. Observem que o número atômico aqui de A 45 e de D também 45. São isóbaros, né? Tem o mesmo número de massa A e E. Então observe 125, letra A, e 125, a letra E. E isótonos, nós temos os átomos genéricos F e G. Se você diminuir esses valores daqui, 46 menos 24, vai dar 22. Ou 122 menos 100 vai dar 22. Então eles têm, olha, eles são isótonos, tá ok? Para a quarta questão, um elemento hipotético apresenta esses seguintes isótopos aqui nessas porcentagens, 50%, 30% e 20% respectivamente. E a questão pede para vocês calcularem, pessoal, o peso atômico desse elemento aí. Qual será? Então, para resolver essa questão, a massa atômica ela é calculada pela soma das partes de cada isótopo e deve-se multiplicar a massa dos isótopos pela sua frequência na natureza. Então fica assim, olha, 40 vezes 0,5, que é a porcentagem aí desses compostos de abundância aí na natureza, 42 vezes 0,3 e 46 vezes 0,2. Fazendo esse cálculo, a gente descobre que é 41,8. A quinta questão, pessoal, nos diz quantos átomos gramas existe
em 640 gramas de enxofre. Sabendo que um átomo de enxofre, a massa desse átomo, né, é 32 gramas, então a gente pode fazer um cálculo bem simples, uma regra de 3 bem simples, da seguinte maneira: um átomo de enxofre, né, ele pesa 32 gramas. Então, quantos átomos grama nós vamos ter em 640 gramas? Coloca grama debaixo de grama, né? E aí, usando essa regrazinha de 3 simples, nós vamos ver que temos 20 átomos gramas de enxofre. Portanto, a resposta aí é a letra D. Tá ok, pessoal? Na sexta questão, calcule a composição centesimal do dicromato de potássio, sabendo que a fórmula desse sal é K2CR2O7. Então, tem como os dados aí fornecidos pelo problema, né, que o potássio tem o peso dele de 39 gramas por mol, o cromo de 52 gramas por mol e o oxigênio de 16 gramas por mol. Como você vai fazer isso? Como é a composição centesimal, também chamada composição percentual, mesma coisa, tá? Então, como se calcular isso? O primeiro passo a seguir, pessoal, é justamente pegar a massa de cada um desse composto e ver o peso molecular, né? O peso desse composto, do dicromato de potássio. Então, eu tenho 2 potássio, multiplico isso aqui, dá 78. Eu tenho 2 cromo, né, 51,9 multiplicado por 2 dá 103. E eu tenho aqui 7 oxigênio, né, multiplica 7 vezes 15,99 ou 16, né, vai dar aí 111, somando isso daqui 294, tá? Então a massa desse composto 294. Então, o que devemos fazer? Para cada átomo que nós queremos saber a porcentagem, tá, dele em massa. Então, para o potássio, a gente vai pegar a massa desse composto, que está aí para 100%, né, uma regra de 3 simples. Como nós temos 2 átomos de potássio, cada átomo pesa 39 vezes 2 dá 78. Então, 78, isso vai nos dar quantos por cento? Então, podemos observar, tá, que nós vamos ter 26,53% aí em massa de peso desse composto, corresponde aí ao potássio. A mesma coisa a gente faz para o cromo. O cromo, então 294 a massa do composto, está para 100%, 104, né, que tem 2 átomos de cromo, dá 104 aqui arredondando. Então nós vamos ter 35,37%, né? Então 35,37% de peso, né, ou de porcentagem desse composto aí pertence aí ao átomo de cromo. A mesma coisa a gente faz para o oxigênio. O oxigênio, então 294, que é a massa do composto, está para 100%, 112 porque tem 7, e oxigênio, né, multiplicado aí por 16, nós vamos ter 112. Então 38,09%, isso corresponde aí para o átomo de oxigênio. Então a fórmula percentual desse composto, tá, a gente pode aí arredondando, tá? É de 27% de potássio, tá? Aqui, ó, 26,53, aqui 535, né, pela regra da matemática aí, né, dos matemáticos. A gente pode arredondar isso aqui para cima, então para 27, tá? 35,37, né? Então esse número abaixo de 5, 37. Então a gente pode arredondar aqui para 35. 38,09, 38 mesmo. Então a fórmula percentual desse composto, 27% de potássio, 35% de cromo e 38% aí de oxigênio. Beleza? Para a sétima questão, efetuar as seguintes transformações. Então, bem semelhante, pessoal, eu tenho aqui 20 gramas de sulfato de ferro. Nós temos fazer a transformação aí para moles. Então, o que nós temos que fazer é a mesma coisa. Ferro, enxofre e oxigênio. Tem 2 ferro
multiplica pela massa atômica do ferro. Tem 3 enxofre, porque esse número 3 aqui, ele multiplica tudo que está dentro do parêntese, tá? Então, 3 vezes aqui é como se tivesse 1, 3 vezes 1 é 3, então nós temos 3 enxofre. E esse 3 multiplica o oxigênio. Aqui dentro do parênteses nós temos 4 oxigênio. Então, 3 vezes 4, 12. Nós temos 12 átomos de oxigênio. Então, pegando a massa desse composto aqui, nós vamos ter aí 399,87 gramas por mol desse composto, tá? Arredondando aí, né, para 400, então o número de moles massa, tá, sobre o mol, então 20 sobre 400, nós vamos ter aí 0,05 moles, beleza? Para a letra B da sétima questão, o cálculo é bem semelhante também, 3,5 moles de CaBr2, e isso transformar para gramas, né? Então a gente faz a mesma coisa, tá? A massa do cálcio tem 2 átomos de bromo, então a massa desse composto, como nós queremos saber, né, para gramas, né, a massa desse composto, aqui massa, né, isso aqui passa multiplicando, né? Então massa é N vezes o número de mole, então 35 vezes, arredondando aqui para 200, 3,5 vezes 200, nós vamos ter aí 700 gramas, tá ok? A letra C, o sulfato de magnésio, nós queremos saber aí, transformar isso para moléculas, 0,35 moles para molécula. Nesse caso, pessoal, utilizamos o número de Avogadro, tá? Que é 6,022 ou 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, um mol tem esse número aqui, tá? De partículas, de entidades, tá? De moléculas. Opa, tem esse número aí. 0,35 moles, né? Então, a regra de 3 simples, né? Mol debaixo de mol aqui. Então, multiplica esse por esse, né? 0,35 vezes esse número aqui. Vamos lá. A letra B da sétima questão, 5,42 vezes 10 elevado a 21 moléculas de SO2 para moles. Então, faz essa relação, né? Então, um mol tem aí o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Eu posso dizer que isso aqui é moléculas, então isso aqui é moléculas, coloco moléculas debaixo de molécula, 5,42 vezes 10 elevado a 21, né? Faço a regrazinha de 3, eu vou descobrir 9 vezes 10 a menos 3 moles. Na oitava questão, a molécula de acetileno contém 2 átomos de carbono e 2 átomos de hidrogênio. Aí a pergunta da letra A, né? Qual é a massa molecular do acetileno? Então, você fazendo os cálculos, 26 gramas por mol, bem facinho, né? A letra B, quantas moléculas estão contidas em 13 gramas de acetileno? Então, faz aquela relaçãozinha, tá? Envolvendo o número de Avogadro, a regra de 3 simples, vocês vão chegar a esse número, 3,01 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quanto mol de acetileno há em 13 gramas? Então, fazendo a regrazinha de 13, vocês vão descobrir aí 0,5 mol. Quantos átomos de carbono estão contidos em 13 gramas de acetileno? Também a regrazinha de 3, vocês vão utilizar aquele valor e vocês vão ver que é esse número aí, que é o número praticamente de Avogadro, né? Qual a massa de carbono em 13 gramas de acetileno? Então, carbono é 12, né? E quantos mol de carbono há em 13 gramas de acetileno? Então, só tem mol mesmo, tá ok? Seguindo aí a nona questão, quantos moles de ácido benzoico, né? A massa desse composto é 122,1 gramas por mol, estão contidos em 20 gramas desse ácido puro, né? Então, escrevendo aí a nomenclatura desse composto, né, de ácido benzoico como HBz, né? Então, um mol de ácido benzoico tem 122,1 gramas. Logo, 2 gramas desse ácido, né,
vai corresponder a quantos mol? Mol debaixo de mol, grama debaixo de grama, né? Corta grama com grama, faz-se a regra de 3, nós vamos descobrir, a massa que quer saber, né? Eles estão contidos, 0,0163 gramas aí de ácido benzoico, ok? Na 10ª questão, deixa eu permitir aqui a entrada da Ione. Boa tarde, bem-vinda à aula. E continuando a aula, a 10ª questão, a massa atômica do cádmio é 122 gramas por mol. Então, a letra A, qual é a massa em gramas de um átomo de cádmio? Você fazendo aquela regrazinha de 3, você vai chegar a esse número, tá? Usando o número de Avogadro aí. E a mesma coisa aqui, quantos átomos há em 28 gramas de cádmio? Você vai descobrir que é 1,5 vezes 10 elevado a 23. E quantos mol há em 28 gramas de cádmio? Então, 0,25 mol, tá certo? A 11ª pergunta, calcule o número de moléculas que estão contidas em 400 gramas de água. Então, pessoal, também a semelhança das questões que nós vimos as anteriores, tá? Pode-se fazer também, como aqui, através da regra de 3 e 5, sabendo que 1 mol de água é 18 gramas, né? Um hidrogênio pesa 1 grama, tem 2, um oxigênio 16, somando os dois dá 18. 18 gramas está para 6,022 a 23 moléculas. Portanto, 400 gramas vai ser quanto isso? Então, fazendo os cálculos aqui, multiplicando esse por esse, dividindo por 18, vai ter aí 1,337 vezes 10 elevado a 25 moléculas. Continuando aí, a 12ª questão, que nos diz quantos átomos de enxofre existem em 2 moles de tiosulfato de sódio. Então, essa é a fórmula do tiosulfato de sódio, Na2S2O3. Então, se vocês perceberem, pessoal, a massa molar do enxofre, deixa eu permitir aqui a entrada do Henrique. Boa tarde, Henrique. Pessoal, quem chegou depois, tá? Coloca aí no chat aí, oi professor, tudo bem? Ou então só oi, né? Para ficar registrado aí a presença de vocês, tá? Continuando. A massa molar do enxofre é 32 gramas, né, por mol. Então, como nós temos 2 átomos de enxofre nessa molécula aqui, né, o tiosulfato tem 2 enxofre, então, em 1 mol, nós vamos ter o dobro disso daqui, né? Então, 2 vezes 32, 64. Logo, 2 mol, né, vai ser o dobro, né? 2 vezes 64, 128 gramas. Viram, pessoal? As questões simples, tá? Algumas são um pouco mais trabalhosas, né? Exige o cálculo, exige a atenção, mas tem questões assim bem simples como essa aqui, tá? Que você só em olhar, aqui tem 2, né? Cada um pesa 32, se eu multiplicar, tem 64, se eu multiplico por 2, dá 128, essa é a resposta, né? Não precisa de muitos cálculos mirabolantes, né? Continuando então. A 13ª questão, um composto ele foi analisado fornecendo a seguinte composição: 26,57% de potássio, 35,36% de cromo e 38,07% de oxigênio. Pede para determinar a fórmula empírica desse composto. Como eu falei para vocês, ó, a questão de número 13 é o contrário aí da questão número 6, como nós já vimos lá, tá? Então lá já tem a fórmula K2CR2O7. Se vocês forem fazer o cálculo, como nós fizemos anteriormente, e nós vamos fazer daqui a pouco de novo essa daqui, ou um cálculo semelhante a essa, tá? Para vocês chegarem aí nessa fórmula, tá? A 14ª questão
pede para definir aí as seguintes leis, né? Lei da conservação da massa. Essa lei é uma lei aí que foi enunciada por esse grande cientista, né? Anthony Laurent Lavoisier, ele que é a conhecida lei de Lavoisier, que foi criada aí no final do século XVIII por esse nobre cientista aí francês, né? E vocês devem lembrar dessa famosa frase, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, em resumo, Lavoisier foi quem fez, né? Ele criou, aliás, a lei da conservação da massa, que diz: em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto, tá? Ou, em outras palavras, né, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Continuando aqui, pediu para definir a lei das proporções definidas, né? E foi no ano de 1806 que esse químico farmacêutico, né, Louis Prost, enunciou a lei das proporções constantes, também conhecida como a lei das proporções definidas ou a lei de Prost, né, que leva o nome dele. Que essa lei diz o seguinte: as massas dos reagentes e dos produtos participantes de uma reação mantêm a mesma proporção constante, ok? E finalmente, a lei das proporções múltiplas foi criada aí por John Dalton, que era um químico, né, físico. Ele criou diversas teorias aí das proporções múltiplas, né? A teoria das proporções múltiplas, que diz o seguinte: quando dois elementos formam duas ou mais substâncias diferentes, se a massa de uma delas permanecer fixa, que a do outro irá variar em uma relação de números inteiros e pequenos. Tá? Recomendo vocês assistirem, né, essas videoaulas aí no Brasil Escola, justamente do professor Jovem, tá? Muito bacana a explicação que ele dá, bem didática aí sobre essas leis, tá ok? A 15ª questão nos diz assim: calcule a fórmula empírica de um composto orgânico, sabendo-se que a sua composição centesimal é o seguinte: 32% é de carbono e 4% aí é de hidrogênio. Pessoal, para responder essa questão, pessoal, nós temos que levar em consideração o seguinte: eu tenho 32% de carbono e mais 4% de hidrogênio. Se eu somo 32 com 34, dá 36%. Levando, tá, aquela lei, né, que nós acabamos de ver, o enunciado aqui: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, está faltando para 100% alguma outra coisa aqui, algum outro elemento está faltando, porque 32 mais 4, né, só dá 36, não dá 100. Mas se eu faço essa soma e diminuo esse valor de 100, então, quando o problema, no enunciado do problema, ele não fornece, tá? Então, a gente pode atribuir esse elemento que está faltando aí para completar os 100%, que seja o oxigênio, tá? E a diferença entre esse de carbono e de oxigênio, de carbono e hidrogênio, se não der 100%, tá? É porque tem esse outro elemento, que esse outro elemento pode ser o oxigênio, tá certo, pessoal? Então, 32% de carbono significa então que em 100 partes do peso desse composto, né, ele existe 32 partes do peso é de carbono. Então, isso é, em 100%, em 100 gramas
né, de um composto, existe então aí 32 gramas aí desse composto aí de carbono, tá? Então, para fazer esse cálculo dessa porcentagem, então a gente pode dizer que 32% desse composto, como é a porcentagem aí em massa, então a gente diz que é 32 gramas. Oi? Aceita o Felipe aí na live, Luiz Felipe. O carbono, 32% é o peso em massa, então a gente pode colocar aqui 32 gramas, divide pela massa de um átomo de carbono, que é 12, a mesma coisa para o hidrogênio, que é 1, então 4% é 1. E se a gente pegar aqui, pessoal, 32 mais 4 dá 36, só para estar chegando Enson. Boa tarde, Enson. Boa tarde. Beleza. Então, 32 mais 4% dá 36%. Menos 100%, nós vamos ter aí 64%, tá? Então, esse 64%, ou 64 gramas em peso, é do átomo aí do oxigênio. Então, pega o oxigênio, 64 dividido por 16, então nós vamos ter aqui 2,66, 4 por 1 dá 4, né? 64 por 16, nós vamos ter aí 4. O próximo passo, pessoal, a seguir, é quando a gente faz essa divisão aqui, que a gente obtém esses valores aqui, a gente vai ver o menor número. Nesse caso, o menor número aqui é 2,66. Então, a gente pega ele, tá, e divide por todos. Tá? Divide todos os valores pelo menor número, para poder achar o que a gente chama aí de fórmula empírica ou fórmula mínima, tá? Então, 2,66 dividido por 2,66 dá 1, 4 dividido por 2,66 dá 1,5 e 4 dividido por 2,66 também dá 1,5. Pessoal, como as fórmulas, nas fórmulas químicas nós temos que escrever com números inteiros e não números quebrados. Por exemplo, a gente não escreve 1,5 átomo de hidrogênio nas fórmulas, né? Nem a gente escreve 1,5 átomos de oxigênio. Nós temos que escrever o número inteiro. Então, como nessa divisão aqui eu tive um número inteiro e tive esses números aqui, coincidentemente, deram iguais, né? 1,5, são números fracionados. Então, eu tenho que multiplicar esse número fracionado por qualquer número para que ele possa ser um número inteiro, achar um número inteiro, ou próximo ao número inteiro que eu possa arredondar, tá certo? Para que ele seja um número inteiro. Nesse caso, 1,5, se eu multiplico por 2, dá 3. Então, como se aqui eu multipliquei para poder achar um número inteiro, então eu tenho que fazer essa multiplicação para todos eles, tá? Então por isso eu multiplico aqui o 1 por 2, 1,5 por 2 e coincidentemente 1,5 aqui também por 2. Então eu vou ter aqui 2 átomos de carbono, 3 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. Então na proporção carbono, hidrogênio e oxigênio nós vamos ter aí de 2 para 3 para 3. Então essa é a fórmula empírica desse composto, C2H3O3. Beleza? Vamos já ver mais algumas questões parecidas com essa, mais lá na frente. Aqui, um composto, a 16ª questão, nos diz assim: um composto orgânico apresenta a seguinte composição centesimal. Então, 65,30% é de carbono, 3,40% é de hidrogênio e 9,52% é de nitrogênio. E ele dá mais um dado aqui, pessoal. Calcule a forma molecular, então a gente quer descobrir a forma molecular. Então esse problema ele nos forneceu, calcule a forma molecular, sabendo-se que sua massa molecular é de 147 gramas por mol. Então, semelhante como nós comentamos no problema passado, pessoal, eu tenho aqui 65,3% de carbono, 3,4% de hidrogênio e 9,52% é de nitrogênio, tá? Se eu somo
essas porcentagens aqui não dá 100%. Então, o que eu faço, por exemplo, o Cleiton, seja bem-vindo, Cleiton. O que eu faço, a mesma coisa, somo cada uma, tá? Cada uma dessas porcentagens, eu tenho carbono, hidrogênio e nitrogênio. Se eu somo essas porcentagens, dá 78,22%. Então, para 100%, tá faltando algum elemento. Então, eu diminuo 100 menos esse 78, que é a massa de todos eles, dá 21,78. Então, eu concluo que 21,78% que está faltando aí é o oxigênio, tá? Então, para fazer o cálculo, a mesma coisa a mesma linha de raciocínio a gente segue, tá? 65,30%, aí dividir pela massa de um átomo de carbono, 3,40 dividir pela massa de um hidrogênio, 9,52, né? Eu posso dizer que isso aqui é a porcentagem em massa, né? O 9,52 gramas, divide pela massa do nitrogênio, que é 14, e esse que eu achei aqui, 21,78, que é do oxigênio, divide por 16. Fazendo esses cálculos aqui, eu chego a esses valores, 5,441, aqui vai dar 3,40 mesmo, né? 9,52 dividido por 14 dá 0,68, 21,78 dividido por 16 dá 1,36. Então, desses valores que eu encontrei aqui, pessoal, eu pego o menor valor e divido por todos, tá? Divide esse valor pelo menor deles, aqui deu 8. Esse por esse deu 5, ele por ele mesmo dá 1. 1,36 por 0,68 dá 2. Então, eu posso dizer que eu tenho 8 átomos de carbono, 5 átomos de hidrogênio, 1 de nitrogênio e 2 de oxigênio. Então, a fórmula desse composto C8H5NO2, tá? Só que ele pede para calcular aqui a fórmula molecular, tá? Para mim saber se essa fórmula aqui que eu achei é a fórmula molecular, eu faço a soma, tá? Desses átomos aqui. Eu tenho 8 carbono, então eu multiplico 8 vezes 12. Somo com mais 5 vezes 1, mais 14, mais tem 2 oxigênio, 2 vezes 16. Então, somando tudo isso, olha, 12 vezes 8, 96, aqui dá 5, 14, 32. Então, somando isso daqui, ó, eu tenho 147. Então, eu posso dizer que a forma molecular desse composto é essa fórmula aqui. Porque ele já deu aqui, ó, que a massa dele, 147, foi o valor que eu achei, tá? Para esse composto, beleza? Vamos lá. 17ª questão. Quantos íons existem em 3,42 gramas de Al2SO4,3? Então, vocês fazendo os cálculos aí, vocês vão descobrir 30,1 vezes 10 elevado a menos 21 íons. Para a 18ª questão, calcular o número do íons existente em 20 gramas de CaBr2. Então, a dissociação aqui na reação, tá? O CaBr2, ele se dissocia aí em cálcio, 2+, mais 2 bromo. Então, para 1 mol desse composto aqui, tá? Pelo peso dele eu tenho 20 gramas, tá? Então, 3 vezes esse valor, 6,022 vezes 10 elevado a menos 23 íon. E aí eu tenho 20 gramas disso, né? Então, nessa regra de 3, eu vou descobrir 1,06 vezes 10 a menos 22 íons, tá? Para esse composto aí. A 19ª questão, qual é a massa de 14 mol de glicose? Então, a glicose C6H12O6, quantas moléculas apresentam? Então, eu tenho que calcular a massa molecular desse composto. Então, o carbono é 12 vezes 6 dá 72. Eu tenho 12 hidrogênio vezes 1 dá 12. 6 oxigênio vezes 16 dá 96. Então, a massa da glicose
180 gramas por mol. Fazendo aí uma regra de 3 simples, um mol de glicose tem 180 gramas, 14 mol de glicose vai ter quanto, né? Então, regra de 3 simples, 2,520 gramas, tá? E no caso, para a quantidade de moléculas, né, que se apresentam, então a mesma coisa. 1 mol de glicose, eu tenho aí o número de Avogadro, 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Então, 14 mol, isso vai ter quantas moléculas? Então, multiplicando, vai dar 8,43 vezes 10 elevado a 24 moléculas de açúcar, né? Que é a glicose. Para a questão de número 20, o elemento lítio, tal como ocorre na natureza, consiste em 2 isótopos, o lítio 7 e o lítio 6, né? Esse 92,6% são do isótopo do lítio 7. Então, a massa atômica média do lítio natural em unidade de massa atômica é quanto? Então, é só pegar aqui esse cálculo, tá? Então, de 100% menos 92,6%, então eu vou ter 7,4%, né? Então, 7 vezes 92,6, que é a abundância desse, 6 vezes 7,4, né? Que é do lítio 6. Dividir isso por 100 vai dar 6,26, tá? A massa desse composto, ou arredondando aí 6,93. Para questão de número 21, que diz assim, desculpa, gente. Para a questão de número 21, que diz assim, qual a massa do ácido nítrico existente aí em uma amostra que contém 50 mols de ácido nítrico, né? Então, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, como nós já vimos, então 1 mol corresponde aí a 63 gramas desse composto. Então, logo em 50 mol nós vamos ter quanto, né? Então, 3.150 gramas teremos aí, tá? Para a questão de número 22, determine a fórmula molecular de um composto A que contém 40% de carbono, 6,7% de hidrogênio, né? 40% de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,8% aí é de oxigênio, e cuja massa molecular é 60, tá? Então, como calcular isso? Semelhante àqueles que nós vimos nos exercícios anteriores, o carbono aqui é 40% dividido por 12, 6,7% divide por 1 e 53,3% divide por 16, que é do oxigênio. Fazendo esse cálculo, 3,333, 6,7 e esse valor aqui dividido na 3,331. No mesmo procedimento, pessoal. Pega-se o menor valor, nesse caso os dois são bem parecidos, né? Mas esse aqui deu 1, aqui no finalzinho, então divide-se todos eles pelo menor valor. Então aqui vai dar 1 mesmo, aqui dá 2 e aqui dá 1 também. Então, se eu pego esse composto, tá? Um carbono tem 12, com 2 hidrogênio, né? Mais 2 dá 14, com mais 16 do oxigênio dá 30. Tá? Então a massa molecular desse composto é 30 gramas por mol. Ora, se ele diz que a massa desse composto que eu quero descobrir aqui, tá, é 60, então se eu multiplico 2 vezes 30 vai dar 60. Isso significa que a massa, aliás, a fórmula do composto que eu estou procurando saber é 2 vezes, né, é um múltiplo dessa fórmula mínima. Essa aqui é a fórmula mínima. E o que eu estou procurando descobrir, né, aqui pesa 30 e o que eu estou querendo descobrir pesa 60. A massa dele. Então, isso significa que eu vou multiplicar tudo aqui por 2. Tá? Então, 2 vezes 1 dá 2, vou ter 2 carbono, 2 vezes 2 dá 4, 4 hidrogênio, 2 vezes 1 dá 2 oxigênio. Então, a fórmula do composto será C2H4O2. Se vocês somarem aí a massa desse composto, vai
ter que dar 60 gramas por mol. Beleza? Continuando. Quantos átomos gramas existem em 180 gramas aí de cálcio? Vocês podem fazer o cálculo, 4,5, e aqui tá 9 atomogramas aí para essa questão. A partir da fórmula K2CO3, determine a composição percentual do carbonato de potássio, né? Estão sabendo que o potássio aí, a massa dele é 39 e do carbono 12, do oxigênio 16. Então, somando isso, eu vou ter 138 gramas por mol. Então, semelhante a um exercício que nós fizemos anteriormente, para o potássio, a massa desse composto, quanto ele representa, né? Quantos por cento o potássio representa sobre essa massa aqui. Então, a gente faz uma regra de 3. 138 está para 100%, 78, porque eu tenho 2 potássio, 2 vezes 39 dá 78, né? Isso vai ter quantos por cento? Então, 56,52% aí da massa desse composto, né, é de potássio. Mesma coisa para o carbono. Carbono é 12, então 138 está para 100, 12 está para Y aqui, né? Então eu vou descobrir que 8,69% aí é de carbono nesse composto. E a mesma coisa para o oxigênio, tá? Como eu tenho 3 oxigênio vezes 16 dá 48, então 138 está para 100%, 48 vai estar para quanto? Eu multiplico esse por esse, e aí eu tenho 34,38% aí de oxigênio. Logo, a composição percentual desse composto, 56,5% é de potássio, 8,7% é de carbono e 34,8% é de oxigênio. A questão de número 25 nos diz qual o número de moles existente em 160 gramas de hidróxido de sódio. Tá? O hidróxido de sódio, NaOH, também conhecido aí como soda cáustica, né? Se vocês forem fazer os cálculos, tá? Um átomo de sódio pesa 23, do oxigênio 16 e o hidrogênio pesa 1. Então, sabendo que a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol, tá? Então, logo, em 160 gramas, nós vamos ter 4 mol. Tá? Você multiplicar aí 4 vezes 40, dá 160. Então, se 1 mol tem 40 gramas, logo, 4 mol vai ter 4 vezes esse valor, né? 160 gramas. A questão de número 26, uma substância de fórmula mínima C2H3O2 tem massa igual a 118 gramas por mol. Então, qual é a sua forma molecular, né? A sua forma molecular é, então, semelhante como nós fizemos, carbono pesa 12, eu tenho 2 carbono, dá 24, o hidrogênio pesa 1, eu tenho 3, vai dar 3, vezes 3 dá 3, 2 oxigênio vezes 16 dá 32. Se eu somo isso daqui dá 59. Então a massa desse composto aqui, a massa molecular, né, é 59 gramas por mol. Ora, se esse composto tem essa massa aqui, né, se eu multiplico 2 vezes 59 dá 118, que é o que eu estou procurando aqui, né? Então isso significa que a forma molecular do composto ela é o dobro da fórmula mínima ou desse composto aqui, né? Então multiplicando 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 2 dá 4. Então nós vamos ter aí o C4H6O4. Se vocês forem calcular a massa desse composto aqui, tá, vocês vão descobrir 118. Então essa é a fórmula molecular. Certo, pessoal?